Ideias feitas com o Alberto Gonçalves e hoje com um olhar para a convenção da AD, Alberto. Olá. Olá, Vanessa, boa tarde. Sim, convenção, ou como também já vi por aí escrito, festa da AD. E é verdade que estas coisas são assim um bocado festivas e normalmente ajudam vou usar uma expressão horrorosa, mas galvanizar, parece um termo da serralharia ou coisa parecida, o partido em causa, no caso a aliança em causa, a AD, fica sempre uma ideia de que há ali um fulgor qualquer e há um ímpeto e há uma vontade de ir mais longe. Sim, não foi exceção, esta convenção passou uma imagem, acho que globalmente positiva. Houve a presença de pessoas que pelo menos o cidadão comum ou o eleitor comum conhece, ao contrário da maioria das pessoas que costumam cercar o Dr. Montenegro, sei lá, pessoas como, até fora do PSD, como a Cecília Meirelles, mas também algumas dentro do PSD, como a Leonor Beleza. Portanto, alguns notáveis apareceram ali a dizer algumas coisas, uns mais acertadamente do que outros, mas apareceram, isso ajuda sempre. Agora, acho que houve duas coisas que não ajudaram. Não ajudaram, uma foi uma presença e outra foi uma ausência. Eu começo pela ausência. A ausência foi a de Passos Coelho. Pelos vistos, o Pedro Passos Coelho nem sequer foi convidado. O Dr. Montenegro parece que se recusou a esclarecer se tinha convidado ou não o ex-líder do PSD e ex-primeiro-ministro. Não se ficou com a certeza do que aconteceu. De qualquer maneira, o Pedro Passos Coelho não esteve presente e a falta do Pedro Passos Coelho fez-se sentir. Para além da falta do Pedro Passos Coelho se fazer sentir, fez-se sentir também uma espécie de vontade de o PSD querer renegar a experiência do Pedro Passos Coelho, como se essa experiência governativa, quero dizer, claro, tivesse sido negativa. Ou seja, há ali um momento, e hoje estava a ouvir a Rádio Observador, hoje de manhã eu ouvi o meu amigo André Azevedo Alves falar no assunto, e tinha toda a razão. Há um momento em que o Luís Montenegro fala na necessidade de o PSD se reconciliar com os idosos, com os pensionistas. Ora bem, é verdade que os pensionistas não estão com uma boa imagem do PSD, e tendem a votar maioritariamente no Partido Socialista. Agora, a causa que os motiva a isso é falsa, ou seja, muitos idosos que votam no Partido Socialista porque atribuem ao PSD e ao governo do Pedro Passos Coelho o congelamento, não é o congelamento, a quebra nas suas pensões, a quebra nos seus rendimentos. E isso é falso. Quem chamou a Troika, quem provocou tudo isso, é preciso dizer, houve algumas pessoas que o disseram, mas não o Dr. Montenegro, e não o disse o Dr. Montenegro não o disse de certeza. Quem motivou isso foi o governo do José Sócrates, portanto um governo socialista. Há muitas coisas que são atribuídas ao Pedro Passos Coelho e à Troika, como se a Troika tivesse sido chamada pelo Pedro Passos Coelho. Não foi. E essa falta de clareza em que o PSD tem sido recorrente já não é nova, é recorrente e é antiga. Ou seja, o PSD não consegue, na questão dos idosos e noutras, informar as pessoas claramente. Já o PSD do Dr. Rio também não conseguia, ou não queria, ou nem o tentava, informar as pessoas claramente que a vinda da Troika é da responsabilidade do Partido Socialista. A bancarrota foi da responsabilidade do Partido Socialista e não do governo do Pedro Passos Coelho. Portanto, há aqui uma ausência do Pedro Passos Coelho, uma ausência física e uma presença do Pedro Passos Coelho de uma forma que não parece que seja aquela que por um lado que é mais justa e por outro lado aquela que convém melhor ao PSD, porque acho que a grande parte do eleitorado do PSD tem uma boa imagem do Pedro Passos Coelho. Agora, quando eu falei de uma ausência e de uma presença, a ausência era do Pedro Passos Coelho, a presença era do Dr. Paulo Portas. O Dr. Paulo Portas fez um discurso, aliás, bastante aplaudido, disse algumas coisas que fazem sentido no discurso, com certeza, sobretudo sobre o que disse sobre a política portuguesa. Agora, o Dr. Portas não é exatamente uma pessoa que semeie simpatias por toda a parte, que seja uma espécie de chamariz ou de disco de atração de voto alheio. Não tem sido, já há muitos anos que não é. Provou-se no CDS também, aquilo que ele fez ao partido, mas isso são coisas lá deles. Agora, no meio do discurso dele ontem, e de algumas coisas, volto a dizer, acertadas que ele disse, enfiou ali uma história sobre os negacionistas e o facto de no Brasil terem morrido não sei quantas mil pessoas por causa da Covid. Ou seja, o Dr. Portas foi ali fazer uma espécie de prolongamento
daquela sua homilia semanal que durou não sei quantos meses ou talvez anos a pretexto da Covid, não se percebe a que propósito isso veio, qual foi a motivação disso, não se percebe em que é que isso encaixa na campanha eleitoral, de alguma forma, não estou a ver o que é que se escuta aí, não estou a ver em que é que o Sr. Bolsonaro, por figura desagradável que seja, e de facto tenha a ver com a eleição portuguesa ou com o que se passa em Portugal, não estou a ver. Não percebo a relação e não percebo porque é que a questão daquilo a que ele chama negacionistas, que é qualquer pessoa que tenha criticado as medidas do Dr. Costa durante a pandemia, veio ao assunto. Não percebi de todo, não percebi, portanto, porque é que o Dr. Portas apareceu ali, é mais um notável, supostamente. Não sei se sequer aquilo cativa votos para o partido, ou para a aliança, no caso. De resto, quer dizer, para quem não vota no PS ou à esquerda do PS, ou seja, para quem quer que o PS não ganhe as eleições, estas próximas eleições confrontam-nos perante a necessidade, mais do que nunca, eu sempre achei isso, mas mais do que nunca sinto a necessidade de pensar qual será o mal menor e não consigo ainda decidir, sinceramente ainda não consegui decidir. Aqui a questão do mal menor, eu nunca votei com entusiasmo propriamente a ninguém, mas aqui o único entusiasmo que não consigo aplicar a palavra, a única razão que me levará a votar no dia 10 de março será o facto de não querer o PS no poder, porque ao mesmo tempo que vemos a AD também com estas fraquezas todas, estas dúvidas, estas hesitações, também vemos o Chega a enverdar para um caminho absolutamente socializante em matéria de economia, aquilo já vem a disputar ali o aumento do salário mínimo com o Bloco de Esquerda taco a taco, e vemos a Iniciativa Liberal que está a provocar-se em si mesma uma sangria desatada de elementos e até de alguma, e este parte de si mesma, não só pessoas como uma parte da sua ideologia. Quer dizer, é difícil perceberem quem votar, mantendo a ideia de que é importante votar quem não quiser que o PS, quem não achar que o PS tem governado excelentemente, como o Pedro Nuno Santos diz e o Dr. Costa diz e muita gente diz, quem não achar isso tem que realmente votar em alguém à direita do PS, mas não está fácil, realmente isto é mesmo o mal menor, mas carregando mais na palavra mal do que no menor. Há sempre a abstenção, claro, não iria promover isso, até porque provavelmente eu não me irei abster, terei que votar em alguém, como a maior parte das pessoas achará, também concordará, mas não, é difícil, estes partidos não nos dão muitas razões para uma pessoa se motivar a sair de casa um domingo para ir votar com uma certa disposição de mudança, aquela coisa toda. Vamos tentar, que será a mudança mínima, já não é má se acontecer, a meu ver, claro. AD portas a mais e passos a menos, título do Ideias Feitas de hoje. E Alberto, há novo Ideias Feitas amanhã. Até lá. Com certeza. Até amanhã, Vanessa.